Olá, eu sou a Jaque e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que eu até tenho esse vídeo já aqui no meu canal e eu vou deixar um card aqui só para vocês verem, meu Deus do céu, como que vocês me levavam a sério naquela época? Meu Deus, tava horrível, eu falava parecendo que eu tava triste. Pode ser também porque muita coisa mudou, né? Eu comecei a entender melhor o diagnóstico da minha filha, comecei a ter mais maturidade para lidar com a situação e também eu acho que tirou aquele peso que eu tava ali de ter acabado de ter a criança, de não entender muito bem. Helena tá ótima, né? Vocês que acompanham a gente lá no Instagram e vocês que não acompanham, eu já convido você a ir pra lá, tá? A página @mãesfoi1 e lá compartilho tudo que acontece aqui, os tratamentos da Helena, o nosso dia a dia. Então, para você ficar sempre juntinho da gente, pode seguir a gente lá. Bom, o tema do vídeo, como vocês já viram, né? A hidrocefalia, sintomas e tratamentos. Bom, eu falei um pouco, né, do que eu conhecia também naquela época, com certeza muita coisa evoluiu, né, eu comecei a aprender mais coisas, a lidar melhor com a Helena, a entender, muita coisa aconteceu, muita vivência, né, muitos sintomas que eu comecei a compreender melhor. Então, todo esse tempo, né, com certeza trouxe muita bagagem. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Bem, quando a gente fala sobre hidrocefalia congênita, é bem provável que você já receba aí, né, o diagnóstico de ventriculomegalia. Então já vai vir no ultrassom que vai ter um ventrículo dilatado. Então esse aí é o primeiro sintoma, né, feito através de um exame de imagem. Porém, se a gente falar de uma hidrocefalia que não foi diagnosticada na gravidez e que você começa a perceber na sua criança, a gente vai ter ali um aumento do perímetro cefálico, uma moleira que fica mais abaulada, né, que fica mais estufadinha, uma criança que fica muito irritada, uma criança que é muito sonolenta e uma criança que é hipotônica. Vai passando o tempo, ela não vai tendo firmeza, ela não vai tendo aquela tonicidade muscular. Então isso daí são coisas que você pode desconfiar, né? Quando você vai levar o seu filho no pediatra, né, nas primeiras consultas assim, sempre é medido o perímetro cefálico. O perímetro cefálico, ele é uma medida que precisa ser acompanhada, porque se o bebê não tem nenhum tipo de comprometimento, a cabecinha dele vai crescer cerca de 1 centímetro mês até 1 ano de idade. Então qualquer coisa que tiver abaixo ou acima disso pode indicar algum problema. Microcefalia, se a cabeça não estiver crescendo, hidrocefalia, se essa cabeça estiver crescendo muito. Mas é claro que só essa medida, ela não é para fechar um diagnóstico, né? Se o médico percebe um crescimento maior, então essa criança ela tem exames que são solicitados para poder verificar a pressão intracraniana e só assim chegar ao diagnóstico. Porque por questões genéticas também, um bebê pode ter uma cabecinha maior do que o outro, o bebê pode ter uma cabecinha menor. Então, isso é acompanhado, né? Não quer dizer que, nossa, fui lá, o bebê tá com 1 centímetro acima da linha de crescimento. Não quer dizer que seu bebê tem hidrocefalia, tá? É importante que os exames complementares sejam feitos para você ter certeza do diagnóstico. Bom, quando então é diagnosticado a hidrocefalia, tratamentos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal e mais uma vez eu gostaria de dizer que o tratamento mais seguro para a hidrocefalia é a colocação do sistema de derivação, que é a DVP. É o sistema mais usado hoje em dia e o mais eficaz para o tratamento de hidrocefalia em crianças. Tem outras opções? Tem outras opções, mas elas não são tão seguras e não são todas as pessoas que podem usar. Por exemplo, antes de falar da DVP, eu vou falar dos outros tratamentos que existem e quando eles são indicados. Existe a DVE, que é a derivação ventricular externa, né? É feito a colocação da válvula, porém não é colocado para dentro do corpo. Esse tipo de derivação ele só pode ser usado em ambiente hospitalar, porque o risco de infecção ele é muito grande, uma vez que existe, né, um contato com o mundo externo através do catéter que fica para drenar esse líquido. Ele só é usado em situações onde existe infecções, né? A criança está com uma meningite, a criança está com infecção na válvula, na DVP, então você não pode fazer a recolocação do sistema enquanto você não tratar essa infecção. E para essa infecção ser tratada, é preciso fazer a derivação para que a criança não fique com um acúmulo de líquido, né? E existe também a ventriculostomia ou terceiro ventriculostomia
onde é feito um furo no terceiro ventrículo para que o líquido possa escoar. Porém, essa cirurgia é toda feita interna, né? A criança não fica com nenhum sistema, não é colocado em nenhum corpo estranho, mas nem todo mundo vai poder fazer, porque esse furo faz com que o líquido ele saia do terceiro até o quarto ventrículo e que do quarto ele desça, né, para a coluna, faça aí o seu trajeto normal. Porém, se houver algum tipo de obstrução no quarto ventrículo, não dá certo, a criança volta a acumular líquido. Então, em crianças, geralmente não é feito esse tipo de tratamento. É mais para quando existe idosos, adultos com a hidrocefalia, que aí é feito esse tipo de tratamento. Em crianças, apenas se todos os outros já não tiverem dado certo, se ela já rejeitou a válvula, se já tem muitas cirurgias feitas, então é uma tentativa que funcione o sistema dessa forma. E a DVP, que é a mais utilizada, a mais segura, a mais indicada pelos médicos, ela é feito o sistema. Coloca-se uma válvula, né, que geralmente vai atrás da orelha, e vai um catéter dentro do ventrículo e o outro que desce até o peritônio. Peritônio é aquela camada que reveste os nossos órgãos abdominais e todo o líquido que é caído ali dentro ele é reabsorvido. Então, a criança não fica com a barriga grande, tá? Porque o líquido que é drenado é o líquido que ele aparece em excesso. A válvula não fica drenando o dia inteiro, porque esse líquido também ele não fica sendo produzido nesse excesso assim o tempo todo. Apenas quando há mais líquido do que o corpo consegue drenar, do que o corpo consegue absorver, que é drenado para a barriguinha. Então, pode ficar tranquila, a criança não vai ficar com a barriga grande, essa válvula ela não drena o tempo todo. É claro que as válvulas elas têm uma programação, né? E em alguns casos a válvula pode drenar mais ou drenar menos do que o necessário, mas o neurocirurgião ele consegue fazer a programação dessa válvula se for uma válvula programável, né? Existem vários tipos, eu já gravei alguns vídeos aqui falando a respeito dos tipos das válvulas, as indicações, então se você tiver alguma dúvida, você pode procurar aqui no canal mesmo, que a gente tem esses vídeos para tirar essas dúvidas. E é uma cirurgia que, apesar de ser feita na cabeça, eu sei que acaba dando um sustinho na gente, ela é uma cirurgia muito segura, ela não faz muitos cortes, a criança não fica com o cérebro exposto. E as complicações que podem ocorrer são mais a longo prazo, né? Na cirurgia são aqueles riscos que já são habituais das cirurgias, né? Como uma reação à anestesia, hemorragia, infecção. E a longo prazo, né? Pode ser que o organismo rejeite a válvula, pode ser que ela possa entupir, que possa ter uma infecção, mas as rejeições elas são raras, então é uma cirurgia bastante segura. E cuidando da forma correta do pós-operatório, é bem provável que o seu bebê fique super bem e que consiga ficar uns bons anos aí com essa válvula. Não é necessário fazer a troca do sistema pelo crescimento da criança. É colocado geralmente uma folga para que essa criança possa crescer e esse catéter acompanha aí o crescimento dessa criança. Então não tem uma data limite para troca. Apenas se esse sistema apresentar falha, apresentar realmente um encurtamento ali, que é feito a troca dessa válvula. Bom, se você tem alguma dúvida ainda a respeito desse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e também gravando um outro vídeo para esclarecer para vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.